este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, hein, minha gente? Sexta-feira, 14 de outubro. Eu, Thaís Heredia, Priscila Yazbek, fechamos essa semana com vocês, com o que tem de mais importante acontecendo na economia no Brasil e no mundo. Olha, essa semana vocês vão me desculpar, eu tô meio cinematográfica, acho que eu tô inspirada no cinema, porque ontem, no cinema ou na produção artística em geral, porque ontem eu falei do Todo Mundo Odeia o Chris, hoje eu tô pensando assim. Vocês imaginem o seguinte, se fosse um filme, qual seria o título para o comportamento do mercado ou dos mercados internacionais ontem? Especialmente depois que saiu um resultado muito pior do que o esperado da inflação dos Estados Unidos. Era o dado mais importante da semana. Veio o dobro do que os analistas esperavam e ainda assim, Wall Street teve um dos melhores dias do ano. Eu escolhi um título, seria Deu a Louca no Operador. A questão toda é a seguinte, minha gente, o índice de inflação saiu, veio 0,4, a expectativa era de 0,2. Olhando para dentro dos números, há uma pressão muito forte de serviços, mas começou a aparecer uma leitura de que, olha, talvez o pior já tenha passado e tal. Agora, o que induziu mesmo a disparada dos mercados lá fora foi uma questão muito mais técnica, que já a Priscila Yazbek vai tratar aqui com vocês. Eu estou apresentando o cardápio do nosso episódio de hoje, que vai começar por essa leitura dos mercados lá fora, esse comportamento amalucado da turma diante de um cenário ainda sombrio para a maior economia do mundo que está acontecendo no Reino Unido. Tudo mais, Priscila vai dar essa explicação. Trazendo a bola aqui para o nosso Brasil, pois bem, diferentemente do que aconteceu nas últimas semanas, em que quando a gente dizia assim, o Brasil se descolou dos mercados lá fora, significava que a gente foi bem enquanto eles estavam indo mal. Ontem foi o contrário. O Brasil foi mal enquanto o mundo todo ia bem. A bolsa aqui caiu, o dólar acabou ficando estável, porque o horizonte nacional aqui agora está com muito mais foco com a proximidade das eleições. Está chegando, né? Falta um pouquinho mais de uma semana para o segundo turno. E o incômodo, aquela coisa que não se resolve no cenário dos analistas, dos economistas em geral, é que ninguém tem ideia do que vai ser a gestão econômica do próximo governo a partir de janeiro de 2023. As promessas eleitorais não param, estão a 1.000 por hora. A última do presidente Jair Bolsonaro foi desonerar a folha de pagamento do setor de saúde, ou seja, corte de receita, mais corte de receita gerando desequilíbrio aí para as contas públicas. O Paulo Guedes deixou, segundo o presidente Bolsonaro. Paulo Guedes deixou, ele disse que eu podia falar que eu quero desonerar a folha de pagamento. Aqui a tentativa de Bolsonaro é garantir o piso da enfermagem, que foi aprovado, sem previsão de fontes para bancar o aumento do piso da categoria, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e ainda é uma questão em aberto para além daquela conta gigantesca esperada para o ano que vem. O ex-presidente Lula, do seu lado, continua esbravejando contra o teto de gastos, mas também se recusa a dizer exatamente o que vai fazer. Nós já trouxemos aqui algumas possibilidades, por exemplo, dita por fontes da campanha de Lula, ter metas para superávit. Se fizer superávit, pode gastar mais. Se não fizer superávit, tem que gastar menos. Mas a preocupação é qual é o gatilho para controlar o gasto, qual será o gatilho para controlar a despesa pública. Esse é o instrumento que os investidores e os gestores em geral querem ver o Brasil apresentar. Para esse, há uma discussão se sim pode ficar indexada a inflação, como é hoje o teto de gastos, mas com uma abertura para um aumento da despesa em tempos de crescimento mais forte da economia. Mas são hipóteses, não tem nada no papel. Portanto, esse clima de incerteza fez o Brasil se descolar ontem. Eu vou chamar aqui uma primeira fala do Sérgio Vale, que toda sexta-feira participa com a gente, sobre o Brasil especificamente. Ontem também foi dia de divulgação do chamado Prisma Fiscal. É um relatório preparado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério de Paulo Guedes, que coleta as expectativas dos analistas para o resultado das contas públicas. E aí vem um paradoxo, porque melhorou para 2022 e piorou para 2023. Então, 2022, sim, tudo indica que vamos ter um enorme superávit primário nas contas, 40 bilhões de reais, era 30 e poucos que o mercado esperava, agora passou a esperar 40, então vai ser tudo lindo, mas para 2023 a expectativa piorou de 40 e tantos para quase 58 bilhões de déficit. E o Sérgio fala um pouco dessa diferença, né? Por que um ano tão bom agora em 2022 e um ano tão ruim para 2023 para as contas públicas? Vamos ouvir. O que a gente vai ter no ano que vem, de fato, de desaceleração de crescimento
crescimento que vai afetar a arrecadação menor, mas a gente tem uma arrecadação forte nesses últimos 2 anos, isso não vai acontecer de novo em 2023, e a gente tem aí uma programação de gastos bastante complicada para o ano que vem. Tem precatórios, tem aumento de salário de funcionalismo, tem provável aumento de salário mínimo que a gente vai precisar acompanhar, tem o Auxílio Brasil que vai precisar ser encaixado na atual regra do teto. Quando a gente junta tudo isso, eu diria que o déficit no ano que vem começa na casa aí dos 57 bi que o Prisma está estimando agora. Pode ser que seja no final pior do que isso em 2023, talvez ficando até acima de 100 bilhões de reais, a depender da programação de gastos que a gente vai ter no ano que vem. Lembrando que boa parte desses gastos estão sendo colocados aí não cabem dentro da regra do teto. A gente vai ter que fazer uma discussão também, eventualmente, de créditos extraordinários em 2023 para conseguir colocar todo esse gasto programado para o ano que vem. Dado que ano que vem é um ano preocupante do ponto de vista internacional, tem uma recessão vindo aí pela frente, já tem um argumento pronto para você liberar crédito extraordinário no ano que vem acima da regra do teto, e enquanto isso a gente vai discutindo o novo regime fiscal. Não vai dar tempo para fazer isso até o final do ano, primeiro semestre do ano que vem. Eu espero que a gente tenha essa discussão bem avançada, até porque a gente precisa disso para o Banco Central começar a pensar em cair taxa de juros também. Bom, vamos falar então sobre os mercados, porque o dia de ontem foi uma loucura. Até os estrategistas mais experientes falaram que estavam com dificuldade de explicar o que estava acontecendo. Teve estrategista que falou que foi o dia mais louco que já viveu na história ou na vida durante toda a carreira no mercado. Então, foi um dia bem atípico de fato. Vou tentar trazer aqui algumas das razões que foram apontadas para a forte disparada dos índices, a despeito do dado de inflação americana, que foi um dado muito ruim, como a Thaís falou. Então, começando pelo mercado, pela abertura nessa sexta-feira, as bolsas na Europa ainda estavam subindo, estendendo as altas de ontem, e os futuros americanos abriram o dia ali na madrugada com uma leve alta, mas daí já viraram para queda, então estão com uma leve queda, também corrigindo o movimento natural que acontece depois de um dia de fortes altas. Mas, fato é, o que aconteceu ontem? Então, saiu o dado de inflação nos Estados Unidos, depois que o dado saiu, o S&P, por exemplo, que é um dos principais índices de referência do mercado americano, ele estava subindo 1%, saiu a inflação, ele caiu e depois ele logo voltou a subir, e com isso da mínima até o fechamento subiu mais de 5%. Então uma volatilidade muito grande nos índices. Entre as respostas possíveis que os analistas indicaram para esse movimento, a principal, a razão que foi mais apontada foi uma razão técnica. Então os investidores estavam com muitas posições vendidas antes de sair esse dado de inflação, daí veio então o dado negativo e eles tiveram que começar a comprar ações para conseguir cobrir as suas posições vendidas. Então foi um movimento técnico que levou a essas fortes altas, esse forte fluxo comprador. E aí, o que isso explica? O que isso mostra sobre o momento do mercado? Mostra muito claramente que a dinâmica do mercado hoje é uma dinâmica de um mercado que também está muito baseado em algoritmos, em fundos quânticos, fundos quantitativos, que eles operam com base nos algoritmos, com base em algumas questões técnicas. Então, quando os índices eles atingem um determinado ponto, ou quando acontece algum tipo de inflexão, eles disparam alguns gatilhos que fazem o mercado muitas vezes fazer movimentos de 180 graus, uma guinada total de repente, né? Então, como o mercado hoje está muito baseado nessas estratégias, essa é uma das razões que explicam por que esse movimento técnico teve tanta força ontem. Uma outra questão também é que os fundos e os investidores estão com muito dinheiro em caixa. Então, como o mercado está muito líquido, como o dinheiro está muito fácil de ser resgatado, digamos assim, os movimentos também acontecem e fluem com maior facilidade. Se os investidores estivessem com posições em ativos que têm um prazo maior, que tem pouca liquidez, seria mais difícil um movimento como o de ontem acontecer. Mas como muitos dos investidores estão com dinheiro em caixa, porque é um momento de muita incerteza, muito volátil, a gente até falou recentemente sobre isso aqui no CNN Money, o que acontece é que também esse dinheiro em caixa, muito fácil de ser resgatado, ele acaba também dando margem para esses movimentos bruscos que aconteceram no mercado, como que aconteceu ontem. Então, essa é a primeira explicação e a principal explicação que foi dada para o movimento de ontem, uma explicação que vem de um movimento técnico, que inclusive lembra um pouco daquele short squeeze do Reddit que aconteceu no começo do ano passado. Então lembra um pouco desse movimento, os investidores precisando fazer frente às posições de venda, às apostas de venda com derivativos, então eles precisam comprar ações para fazer frente a essas posições, isso acaba gerando esse movimento no mercado. Qual que é a outra questão? Tem outros dois fatores também que foram apontados, um deles é a questão de que o mercado estava
esperando sair esse dado de inflação para montar suas posições para espera dos resultados da temporada de balanços que começou nessa semana lá nos Estados Unidos e está ganhando mais tração a partir de hoje com os resultados de bancos que estão saindo antes da abertura do mercado. Então, isso também é um ponto que pode explicar esse fluxo comprador que aconteceu ontem. Vamos esperar o dado sair de inflação para ver daí o que a gente vai fazer, para ver se o dado vem mais negativo ou menos do que esperado, e aí sim a gente monta as nossas estratégias para esperar esses resultados corporativos que podem dar um upside, né? Podem dar uma impulsionada em alguns ativos. Então é comum também que aconteça algum movimento antes da temporada de balanços. E por fim, também apesar de o dado ter ficado muito ruim, é um dado que confirma mais do mesmo. Então também teve essa explicação. O mercado viu que é mais do mesmo. Inflação pressionada, os juros subindo. Então, como também não veio um dado muito horroroso, né? Veio um dado ruim, mas também não foi nada, assim, muito fora do que era imaginado. Também o mercado fala, ok, era o cenário que estava meio precificado, havia já uma expectativa de que poderia vir um pouco pior do que esperado, então veio pior do que esperado, vida que segue, página virada. Então são essas três principais razões. Agora, fato é, o que os investidores estão dizendo, e hoje a abertura já um pouco em leve queda, mostra isso, é que esse rally não se sustenta. Por quê? Porque o fundamento, então a gente falou de razões técnicas explicando esses movimentos, não teve fundamentos macroeconômicos, mas agora falando sobre esses fundamentos macroeconômicos, o cenário é de uma inflação nos Estados Unidos que está em 8,2% nos últimos 12 meses, a expectativa era que fosse de 1 para 8,1, então ficou pior do que o esperado, apesar de ter sido uma desaceleração de 8,3 para 8,2, só que aí o núcleo da inflação, que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentação, ficou, tô olhando aqui porque eu não lembro de todos os dados, aqui, ficou em 6,6% e a expectativa era de 6,5%. Então, o que isso traz, né? A inflação, ela, por exemplo, gasolina foi um dos destaques de queda, pelo terceiro mês seguido caiu, mas os serviços vieram muito fortes, planos de saúde, habitação, transportes. Então, qual que foi a leitura que os analistas fizeram? A inflação está muito espalhada, então é mais difícil uma inflação espalhada ser contida. 2, os preços de combustíveis, que até o governo Biden, com o seu Inflation Act, está tentando trazer para baixo, também de medicamentos, eles não estão surtindo grande efeito. E o principal, por que isso está acontecendo? Porque o mercado de trabalho americano está muito aquecido. O desemprego, a expectativa era de que ficasse em 3,7%, a gente falou bastante disso aqui quando saiu o dado do payroll, mas ficou em 3,5%. Caiu a taxa de desemprego. Então, essa demanda muito aquecida é o fato de terem 2 vagas abertas no mercado para cada trabalhador disponível, que faz com que o consumo fique muito aquecido ainda. Então, isso traz uma expectativa de que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter que ser mais agressivo ainda com os juros para conseguir combater essa inflação que está altíssima para os parâmetros americanos, o maior patamar em cerca de 40 anos. Posto isso, qual que é o resumo que a gente faz aqui? As expectativas de juros pioraram, porque se viu que esse dado é muito ruim, tá espalhado, então o número veio ruim, a qualidade veio ruim. Então, com isso, as apostas para aumento de juros americanos 0,75 na próxima reunião do Fed são praticamente unânimes, 97% do mercado está acreditando que os juros vão subir em 0,75 em novembro, e mais que isso, as expectativas para as próximas altas pioraram. Então, agora o mercado já vê uma possibilidade, mais de 50% dos investidores já veem uma possibilidade de que os juros americanos cheguem a 5%. E aí, aquilo que a gente vem falando aqui, quando o BC americano sobe juros, isso sobe a régua para os juros do mundo inteiro. Os bancos centrais de todo mundo são pressionados também a fazer aumentos mais agressivos das suas taxas. Isso esfria as economias, porque o juro é o custo do dinheiro. Quanto mais caro, quanto mais alto o juro, é como se ficasse mais caro o dinheiro. Isso reduz a atividade econômica. Ao reduzir a atividade econômica, isso alimenta ainda mais o temor de recessão que já existe no mercado, com vários organismos mundiais falando sobre uma recessão para 2023. Então, basicamente, o resumo da ópera é que o mercado já está dando como certo praticamente uma recessão em 2023, e aí os ativos vão reagindo a isso, né? O mercado muito volátil também, ele acaba tendo esse sobe e desces, mas o que os estrategistas estão dizendo é que essa alta de ontem não deve se sustentar. Minha gente, eu tô falando, olha, o comportamento dos mercados ontem, como a Priscila explicou aqui, tem um monte de filme, né, que a gente pode fazer analogia, mas acho que por hoje, pela semana, já deu. Vamos trocar de botão agora.
Minha gente, antes de fechar o Money, nós queremos dividir com vocês mais um trecho da nossa conversa com o Sérgio Vale, que publicou ontem o seu relatório quinzenal pela MB Associados. Ele é comentarista de economia da CNN, mas é também economista-chefe da MB Associados, a consultoria do Mendonça de Barros. Ele fez um título bastante instigante, né? Chamando a atenção para uma outra analogia que se faz há muitos anos do crescimento da economia brasileira. É PIB de galinha ou é para valer? Né? Afinal de contas, o PIB do Brasil vai crescer quase 3% agora em 2022 e a previsão é de 0,5% do mercado, pode chegar a uma coisa maior que isso, 1%, o FMI, por exemplo, prevendo 1%, o próprio Banco Central prevendo o crescimento de 1%, o ministro Paulo Guedes está bravo com essas previsões mais pessimistas, achando que está todo mundo errado de novo, como aconteceu agora em 2022, né? Talvez esteja muito cedo para acertar de novo, está tudo tão incerto, especialmente porque teremos um novo governo, seja ele do próprio presidente Bolsonaro, se for reeleito, ou uma mudança completa se o ex-presidente Lula for eleito o novo presidente. Mas é uma coisa que só vamos saber no dia 30 de outubro. Até lá, nós temos uma leitura, então, sobre o crescimento do Brasil, né? Será que vai ser PIB de galinha de novo? Vamos ouvir o autor do relatório. Em relação ao crescimento desse ano, Pri, a gente está vendo uma aceleração das expectativas de crescimento que a gente tem discutido tanto aqui no CNN Money desde o primeiro semestre, um crescimento que era esperado de 0 e vai terminar ao redor de 3% provavelmente no final desse ano. O que está acontecendo? Quer dizer, grande parte disso a gente pode colocar em duas questões. Serviços ainda na saída da pandemia, mas que acaba esse ano que vem não tem mais serviços crescendo nessa intensidade, já vai ter passado o efeito da pandemia. E o segundo elemento mais importante são as commodities. A gente está, de fato, agora passando por um super ciclo de commodities, com os preços crescendo de forma muito intensa, a renda agrícola crescendo com muita força no país desde o ano passado, e justamente os estados que estão tendo crescimento forte de renda, de emprego e de PIB no país nesse momento são os estados do agronegócio. As regiões mais industrializadas aqui do sul e sudeste estão crescendo muito menos. Então, assim, esse ano, quem está puxando o crescimento são as commodities. Não é diferente no resto do mundo. A gente está vendo outros países que têm peso forte de commodities também ter um impulso de crescimento mais forte do início do ano para cá. Então, a questão que fica isso permanece para o ano que vem ou não? Dado que tem uma recessão mundial, preços de commodities mais frágeis e juros mais elevados, o crescimento ano que vem provavelmente vai ser mais fraco e por isso que a gente fala de voo de galinha. A gente não consegue sustentar em 3%. Assim nós fechamos o Money dessa semana. Bom fim de semana para vocês, se cuidem, um beijo e até a próxima. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.